primeiramente o irmão Gil. Seja bem-vindo, irmão Gil. Ele vai partilhar o pão conosco. Que o Espírito Santo lhe use, conforme a vontade de Deus. Deus seja louvado. Está falhando? Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Hoje podemos dizer que tivemos um dia proveitoso. Quem não foi, perdeu. Tivemos no cemitério. Embora o ambiente não tivesse muito propício para nós cristãos, né? Mas foi muito bom a união, o grupo, nos alimentando fisicamente. E pela honra e glória do nosso Deus, estamos aqui na casa de Deus para nos alimentar espiritualmente. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Capítulo 13, vamos ler do 7, o 8 e o 9 para nós iniciarmos. Gênesis 13, capítulo 7, 8 e 9. Amém? Todos encontraram? Se alguém aqui se prontificar a ler, pode ler, que aqui depois eu leio novamente para a gente esclarecer com mais clareza. Amém. Agora, abaixando nossas frontes, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos dê uma lição muito poderosa sobre essa mensagem. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, que habita nas alturas do céu. Nesse momento, tua palavra está aberta. A mensagem que for lida aqui, Pai querido, sirva de ensino para todos nós, não só que estamos aqui, mas também, Pai querido, para aqueles que estão em casa, que esses que estão aqui presentes levem essa mensagem até eles. E que o nosso irmão Acácio está gravando e seja uma mensagem poderosa para aqueles que estão ouvindo através do vídeo gravado. Fica conosco, são as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na minha versão está dizendo o seguinte: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Esse é até o 8, vamos deixar o 9 para ler depois. Nós percebemos aqui, irmãos, que havia um elo muito fixo, uma união muito grande entre a parentela entre Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, sobrinho muito próximo. Abraão não tinha filho, então Ló era como se fosse o próprio filho. Quando Deus disse: sai do meio da tua parentela, pega as tuas coisas e sai do meio da tua parentela, Abraão, como era muito próximo de Ló, tinha uma proximidade muito firme, chamou Ló para ir junto com ele. E Ló, logo se prontificou, também pegou suas coisas e seguiu junto com Abraão. No capítulo 9 diz o seguinte: acaso não está diante de ti, o que Abraão disse para Ló, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, depois que eles caminharam, saíram no meio da sua parentela, nesse decorrer,
até chegar a essa região próxima a Sodoma e Gomorra, eles adquiriram riquezas, né? Posses. Os animais se multiplicaram, as famílias cresceram, que era o percurso, a Bíblia não fala quanto tempo ele passou nessa caminhada, mas foi o suficiente para que toda a riqueza que ele saiu perto da parentela deles, de próximo ao povo dele, dos familiares, chegasse a um tempo que crescesse ao ponto de começar essa rixa toda, né? Essa contenda toda por isso. Então Abraão aconselhou, que através desse desentendimento, Abraão aconselhou a Ló que escolhesse o local, né? Nós temos irmãos, quem é mais velho nas famílias aqui, quem é o mais novo? Eu sou o mais velho da minha família, o mais velho de 10 irmãos, certo? Muitas decisões, às vezes, que parece até ser contraditória à nossa performance de cristão, seja contraditória à nossa conduta de cristão, pode ser interpretado como se fosse uma má conduta, uma posição meio radical ou coisa assim. Mas diante de tudo que tem acontecido, irmãos, no mundo, nas questões, nos eventos, nos acontecimentos, nós vamos nos deparar, quer queira que não, com situações na qual a gente tem que decidir e tomar uma opção, e tomar uma decisão. Ou nos afastamos, ou nos aproximamos. Certo? Quem não tem, quem não teve, quem não tem aqui motivos, ou já aconteceu, ou está para acontecer alguma coisa que precise tomar uma decisão até certo ponto, não para o mundo, mas para as pessoas que conhecem, para a comunidade, que possa parecer até difícil de se tomar. Quem? Eu creio que todos nós aqui, né? Então Abraão deu a opção a Ló para ele escolher a localidade. Qual era o elo mais forte, além de ser parente? No decorrer dessa viagem, eles enriqueceram, né? Duplicaram suas riquezas. Então Abraão, 2 pontos aqui diferentes entre os dois. Abraão tinha um olhar de fé. Um olhar de fé. Ele via as coisas com a fé em Deus, que tudo ia se positivar, tudo ia dar certo, as coisas iam se concretizar, porque ele tinha muita fé em Deus. E Ló deixava as coisas, deixava-se levar pelo olhar do que via. Ló era aquele homem que tinha o olhar, digamos assim, acreditava muito no que via. Se a coisa tivesse favorável, ele aceitava. Se não tivesse favorável, tivesse contra os princípios dele, as coisas que ele acreditava, ele não aceitava. Então ele olhou para a vastidão da planície, onde havia fontes de água, riquezas, né, pastos verdes, e logo ele não pensou 2 vezes e escolheu ficar do lado onde tinha o campo mais verde, onde os animais podiam pastar, podiam engordar, podia ter mais facilidade, né? Abraão, porém, olhava como um olhar espiritual, um homem muito espiritual, né? E viu aquilo ali, disse: olha, já que você escolheu aqui, eu vou para o lado das montanhas. E ficou com o lado das montanhas. Só que Abraão, irmãos, tinha a promessa de Deus que tudo ia dar certo, que tudo ia se concretizar se ele fizesse a vontade de Deus, se ele fizesse o que Deus tinha determinado para ele, né? Aí aqui no 14, no verso 13, nós observamos aqui, vou ler o 13 para vocês aqui. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló escolheu uma região na qual era habitada por homens maus, homens cruéis, né? Homens que blasfemavam contra Deus, fazia tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Então, Ló viu aquela vastidão, não viu com o olhar da fé e escolheu aquela pelas facilidades, mas ele teve o desabor de encontrar nações pagãs que guerrearam com ele. Então, a Bíblia nos relata que em certo momento Ló foi cercado por esses povos. Abraão, mesmo por ter se separado de Ló, não tinha nada contra Ló. Era o sobrinho dele querido. A decisão que Abraão tomou
foi por causa justamente do desentendimento. Então, estava cercado, Ló estava cercado com seus fazendeiros, seus trabalhadores, e Abraão saiu em socorro dele. E foi lá e defendeu, e Ló libertou Ló daquele povo. Ló estava preso ali, quase cercando, e ia perder a batalha, né? Estava quase perdendo quando Abraão chegou. Na sequência, meus irmãos, na sequência, aqui no 14, nós observamos o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, depois que Ló se separou dele, ergueu-se o olhar, ergueu os olhos e olha desde onde está para o norte. Essa é a orientação de Deus para Abraão. Para o sul e para o oriente e para o ocidente. Porque todas essas terras, né, todas essas terras que vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu vou ler o 16 porque é a sequência é o complemento. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. São decisões que nós vamos nos deparar daqui para frente, irmãos. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais dificuldade nós vamos ter, mais situações nós vamos enfrentar, e que homens de coragem, cristãos de coragem, vai ter que se deparar com essas situações, e decisões vão ter que ser tomadas. Essas decisões vai nos preparar para a volta de Cristo, vai nos preparar para a volta de Cristo e dizer que aquele vai fazer a diferença entre aquele que vai fraquejar e aquele que vai vencer essa luta. Coisas terríveis estão acontecendo nos tempos de hoje, coisas terríveis vão acontecer no futuro, e nós devemos estar todos preparados para tomar essas decisões. São decisões que às vezes dá um friozinho na nossa barriga, tá? Dá um friozinho na nossa barriga. São coisas terríveis, podemos dizer assim que temos que ter muita coragem, temos que ser fortes, temos que ter fé como Abraão teve. Sair do meio da parentela, se deparar com a situação de desentendimento com seu sobrinho preferido, né? Até então Abraão não tinha tido filho ainda, a história nos conta, e se deparar com uma situação dessa, e escolher o lugar inóspito, né? Deixar uma vegetação vasta, aonde poderiam os animais dele e os bens se duplicarem, se não fosse a orientação de Deus e a fé que ele tinha, né? Aqui voltando aqui no 12, Deus, antes de toda essa cena que a Bíblia nos relata, Deus fez uma promessa para Abraão. Aqui no 12, no versículo 3. Quem poderá ler para nós? Para nós finalizar aqui a mensagem da noite. Amém. Essa mensagem, meus irmãos, ela se estende até nós hoje, tá? Se nós formos fiéis a Deus e procurarmos andar junto com Ele e fazendo a vontade dEle, essa mensagem, essa passagem bíblica aqui que está em Gênesis 12, capítulo 3, que diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez aqui, porque a versão da minha irmã ali é um pouco diferente da minha. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando Deus promete que nós teremos aflições, teremos problemas, teremos desilusões, teremos fadigas, desentendimentos, é porque a caminhada para o céu é uma caminhada puxada, precisa de muita coragem, precisamos de muito entendimento, precisamos de muita fé como Abraão. Então, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem deixando umas palavras aqui no seguinte: situações
na quais a gente podemos nos deparar, mas confiamos em Deus, vamos confiar nele, que Ele está à frente dessa batalha e nós não estamos sozinhos. Amém? Que Deus seja louvado nessa noite, que nós venhamos ter a fé de Abraão, para quando nós venhamos se deparar com isso, nós tenhamos decidido para o lado certo e tenhamos decidido para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Pai querido, porque ao abrir Tua palavra, que é riquíssima, Pai querido, riquíssima em ensino, nós tenhamos aprendido alguma coisa agora à noite, que tenha ficado no nosso coração e na nossa mente. Que Teu Espírito venha nos fortalecer para tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai querido. Tu esteja à frente. Toma conta das nossas decisões, toma conta daquilo que nós te pedimos, que o Senhor faça conforme o Teu querer. Tira de nós a nossa vontade e impõe a Tua em nossas vidas, Pai. Nos leva para a nossa casa em paz, nos dê uma semana deleitosa nos Teus braços de amor e tudo seja feito conforme o Teu querer. Abençoa a igreja, os membros que estão presentes aqui nesse momento, abençoa aqueles que não puderam vir, Pai querido. São as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado a todos por ter vindo à casa do Senhor, adorar o nosso Deus. Deus o abençoe, vão em segurança para suas casas, uma ótima semana na proteção divina do nosso Deus. O irmão Gil vai estar ali à porta, vai estar cumprimentando a todos.